Pré-modernismo, contexto histórico. Surgiram vários conflitos sociais de contestação e reprovação das novas políticas republicanas, como a greve dos operários em São Paulo, a revolta da Chibata e a Guerra dos Canudos e o revolto da Vacina. O pré-modernismo foi, como o próprio nome aponta, um período de transição no universo artístico, principalmente entre os anos de 1902 e 1922. Houve uma produção literária que não correspondia às escolas do realismo, do naturalismo, do simbolismo ou do parnasianismo, tendências estéticas ainda correntes na época. A virada do século XIX para o século XX correspondeu no Brasil a uma transição do regime monárquico para o republicano, e o chamado período de República Velha, muitas vezes também denominado como República do Café com Leite, graças à oligarquia promovida pelos grandes latifundiários dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Eram eles os responsáveis por decidir os rumos da política e da economia brasileiras. As características do pré-modernismo evocam o nacionalismo e o regionalismo por meio do espírito de renovação artística que desenvolvia na época. Trata-se de um movimento literário de transição entre o simbolismo e o modernismo que ocorreu no Brasil no início do século XX. Modernismo brasileiro. Durante os anos de 1902 a 1922, o modernismo foi sendo forjado até fixar as suas bases. Nesse período, os problemas sociais, econômicos e políticos tornaram-se mais evidentes e falar sobre eles era inevitável. E os escritores do pré-modernismo foram responsáveis por dar início às novas tendências que inspiraram os modernistas de 1922. Entre os autores mais lembrados estão Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Graça Aranha, Raul de Laone e Simões Lopes Neto. Com o advento da Revolução Industrial no século XIX e da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Destacam-se os avanços tecnológicos, processos industriais e descobertas científicas. Nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de propor novas formas estéticas e de fruição artística, pautadas na realidade vigente. Dessa forma, os movimentos artísticos europeus surgidos no fervor dos ideais da época foram diretamente contra os ideais da guerra. Os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. Por outro lado, um deles exaltou os seus avanços tecnológicos e o progresso, no caso, o futurismo italiano. As vanguardas europeias são movimentos artísticos e culturais que aconteceram em vários países da Europa no início do século XX. As vanguardas atuaram em diversos tipos de arte: pinturas, artes plásticas, literatura, arquitetura, paisagismo e música. As principais manifestações foram o cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. O cubismo surgiu em 1907 e promoveu uma grande transformação estética nas artes. Foi a manifestação artística e cultural que propunha a quebra dos padrões de perspectiva e proporção na arte. Tinha como principais características valorização das formas geométricas, a dissociação das partes de um mesmo objeto, o recorte e a montagem, e o declínio ao uso das noções de perspectivas. Os cubistas pintavam um objetivo sem respeitar as perspectivas. Dessa maneira, um objeto era representado com todas as suas dimensões estampadas na tela plana, e uma espécie particular de representação 2D. O futurismo foi um movimento que propôs uma total ruptura com a arte e a cultura anteriores ao século XX. Foi iniciada por volta de 1909, com a publicação do poeta italiano Marinetti, no jornal francês Le Figaro,
intitulada Fundação e Manifesto do Futurismo. O movimento futurista teve forte impacto na arquitetura, nas artes plásticas e na pintura. Suas principais características são ruptura com a arte histórica, a valorização do urbano, a valorização da industrialização e da mecanização, a valorização da rapidez, do dinamismo e da urgência da vida moderna, e a valorização da tecnologia. Especialmente na arquitetura, houve um enaltecimento de obras funcionais e sem muitos ornamentos ou decoração. O movimento expressionista surgiu por volta de 1910 e se destacou principalmente na Alemanha. Alguns estudiosos veem a manifestação artística como uma segunda fase do impressionismo, pois os artistas não desejavam romper com as características impressionistas, mas realçar os sentimentos humanos e expressá-los por meio da arte. As principais características do expressionismo são expressão da profundidade dos sentimentos, cores vibrantes, resplandecentes, uso de tintas e texturas grossas, afastamento das noções de belo ou feio, foco em questões de sentimentos sombrios e tristes. O dadaísmo remonta aos anos de 1916 e surgiu entre artistas que se exilaram na Suíça para evitar combater na Primeira Guerra Mundial. Por meio do movimento, os artistas contestavam a irracionalidade da guerra, assim como toda a realidade que não conseguia evitá-la. As principais particularidades dessa manifestação artística eram negação da lógica das artes, a arte como algo que não deve ser racionalizado, que deve vir do subconsciente humano, gosto pelo absurdo, qualquer objeto pode ser considerado arte, gosto pela sátira e pela crítica, niilismo. Um dos artistas mais famosos do dadaísmo foi Marcel Duchamp, responsável pela obra A Fonte. O movimento surrealista foi fortemente influenciado pelos estudos psicanalistas de Freud. Surgiu aproximadamente em 1924, por meio do Manifesto do Surrealismo, de André Breton. Os surrealistas misturavam a realidade com o fantástico. Tiveram como de suas bases o dadaísmo. Mas, ao contrário do movimento anterior, os surrealistas pregavam a construção de um novo mundo. As principais características do surrealismo eram a influência da psicanálise, a valorização de uma mente livre para criar, sem controles, a valorização do subconsciente, o uso de formas abstratas e a aproximação com o fantástico, inspirações através dos sonhos e da sexualidade. Principais atores e obras brasileiras da vanguarda. Existe uma ideia geral de que a boa arte é aquela que melhor representa a realidade, com o menor número possível de falhas em relação ao objeto imitado. O artista, então, é aquele que tem maior técnica para realizar esse retrato e deve estar comprometido com essa concepção já pré-definida de arte. Na contramão desse pensamento, a transição do século XIX para o século XX foi acompanhada nas artes por um intenso processo de mudança nas formas de representação, fazendo explodir os chamados movimentos de vanguarda. A distorção da arte. Isso porque trouxeram uma nova ideia, a obra de arte poderia distorcer a realidade, e ser fiel a ela não era mais parâmetro para a boa qualidade da obra. E desse momento histórico, o famoso grito que o homem do quadro de muitos projeta em direção ao espectador, quando também toda a paisagem da pintura parece derreter. Simultaneamente, ao pavor que essa figura sente. No fundo do quadro, o céu se confunde com o lago e com a terra, de forma que todo o cenário desfigurado parece participar da angústia do homem.